não querem dizer nada. Porque existe um problema hoje aqui. Você dizer nessa noite, crer em Deus, mas a sua crença em Deus não ser nada diferente do que a sua crença no sol. Porque eu creio que todos aqui hoje creem na existência do sol. Eu creio que todos vocês aqui hoje creem que o sol, ele existe, inclusive regula a nossa atmosfera, e se estamos vivos porque ele, na temperatura correta, nos mantém a vida. Porque todos aqui creem hoje que o sol é poderoso. Basta você ver o seu marido indo pescar no Rio Paranazão e levando protetor solar, levando roupa para se proteger do sol, contra raios ultravioletas, aquelas coisas todas. Porque cremos que o sol é poderoso. Porque inclusive usamos o sol para marcar as nossas comemorações. Basta você olhar aquele casal que está prestes a se casar e vai fazer um ensaio fotográfico. E escolhe o melhor horário, de preferência no pôr do sol, para registrar a melhor qualidade da imagem. Nós cremos na existência do sol, nós cremos no seu poder, nós cremos inclusive que ele pode marcar momentos da nossa vida. Mas e daí? E o que o sol tem a ver comigo? Eu creio no sol, eu creio no seu poder, eu inclusive o registro em minha vida, mas ele não tem nada a ver comigo. O que isso interfere no meu casamento, em ser igreja, no como eu sou na segunda-feira, como eu sou no meu trabalho, como eu lido com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos? E daí? E daí que o sol é isso aí tudo? Pois é, muitos de nós dizem crer em Deus, crer na sua existência, crer no seu poder, porque nós confessamos isso, porque nós reconhecemos a grandeza desse Deus, nós cantamos sobre a grandeza desse Deus, nós reconhecemos o seu senhorio nas nossas vidas muitas vezes, nós inclusive temos uma Bíblia aberta no Salmo 90 dentro das nossas casas, mas e daí? Há aqueles que dizem crer em Deus, mas vivem como se ele não existisse, esquecem Deus nas suas rotinas. E de que evangelho nós estamos falando? É isso que eu estou propondo para vocês aqui hoje. De que evangelho nós estamos falando? É desse evangelho de uma experiência religiosa, mecânica, automática, de frequentar templos aos finais de semana, a fim de aliviar a minha consciência e me blindar diante de Deus? É esse evangelho, é desse Deus que nós cremos? Que Deus que nós cremos? Nós estamos falando de que Deus? De um Deus que você pergunta para o cidadão porque ele faz aquilo e ele não sabe dizer. Você explica de um jeito, ele concorda. O apóstolo fala de um jeito, ele concorda. O bispo fala de um jeito, ele concorda. A avó dele fala de um jeito, ele concorda. Ele é um tremendo ignorante. De que Deus nós estamos falando? É de um Deus que todos os caminhos levam a Ele, como se toda forma de explicação de Deus fosse legítima e Ele se revela a cada um de qualquer jeito. De que Deus nós estamos falando? De um Deus que a gente confessa, vai na igreja, pede perdão, faz penitência, vai para um retiro, que é uma experiência sobrenatural, mas nós continuamos sendo mesmos crápulas, sem vergonha, devemos, mexemos com pornografia. De que Deus nós estamos falando? De um Deus do mercado gospel, de escândalos e mais escândalos, que surgem a cada dia na televisão e na internet. De uma igreja que enche o seu hall de membros com os números de divórcios. Expressões como eu creio em Deus, Deus é tudo para mim, hoje não quer dizer mais nada. É por isso que nós estamos, desde manhã e agora, pensando em uma zona de segurança, para que a nossa fé seja coerente. Em tempos onde o Evangelho tem sido completamente distorcido e perdido, nós estamos olhando para a palavra de Deus e buscando refúgio para a nossa família, para a nossa igreja em tempos de aflição. Hoje pela manhã nós vimos que nós precisamos entender o que é a igreja, relembrar qual é o projeto de Deus chamado igreja. Nós falamos que a igreja é um projeto de Deus em Cristo, nós falamos que a igreja é composta por pessoas, nós falamos hoje pela manhã que a igreja ela tem uma identidade muito clara e ela tem uma missão.
E que se queremos ser diferentes desse mundo patético evangélico que nós vivemos, nós precisamos entender que Deus tem um projeto para nós de cima do topo da montanha. Mas existe um outro elemento que muito tem atrapalhado, causado um furacão dentro das nossas igrejas hoje em dia, que é o conhecimento de Deus. Quem é Deus? Nós, infelizmente, hoje pouco cantamos sobre os atributos de Deus, pouco se prega sobre os atributos de Deus, e nós vivemos nessa salada de frutas que nos confunde quanto à essência desse Deus e quem Ele é. E é numa salada de fruta que Paulo está em Atos capítulo 17. Porque quando Paulo aparece em Atos capítulo 17, Paulo aparece em Atenas. Atenas é o berço do paganismo. Os estudiosos vão dizer que em Atenas, na cidade de Atenas, há aproximadamente, naquela época de Paulo, 30 mil ídolos inventados por mãos humanas, dentro de uma só cidade. Paulo está no berço de um povo que diz crer em Deus e inventa Deus do jeito que bem quer. E a Bíblia diz, se você acompanhar comigo no capítulo 17, no versículo 16, que Paulo ele não se aguenta diante dessa realidade. Paulo é um homem inconformado. Ao ver o paganismo, a idolatria tomando conta da cidade, Paulo se indigna. Paulo está nessa salada de fruta em relação ao conhecimento de Deus e como ele se revela. Há um povo pagão, mas há também inclusive filósofos elaborando conceitos bonitos e complicados de quem Deus é. Se você acompanhar comigo o versículo 18, você vai ver que Paulo está diante de grandes intelectuais, os chamados epicureus e os estoicos. Os epicureus eram pessoas que diziam basicamente o seguinte: olha, eu creio que existe, pode existir várias, eu não sei se eu creio, mas eu não nego essa possibilidade. Os epicureus diziam que eles até reconheciam que uma força, alguém lá em cima poderia existir, mas que não necessariamente essa força, essa energia se relacionava com a gente. Olha, vivam as vidas de vocês, porque essa coisa lá em cima, essa força, isso pouco nos importa. Era isso que os epicureus ensinavam. Os estoicos diziam que Deus estava em todos os lugares. Os estoicos eram pessoas que encontravam Deus na árvore, Deus na planta, Deus nas coisas, nas pessoas. E eram pessoas que não criam também nesse relacionamento de Deus com o homem. Os estoicos, por exemplo, diziam que tudo é determinado por Deus e não adianta que você faça, o que Deus tem para você está pré-determinado. E cara, não pensa nisso não. Paulo está numa salada de fruta quanto ao conhecimento de Deus em Atos 17. Pessoas ignorantes, pessoas idólatras, inventando Deus em suas mentes, e pessoas usando sabedoria de livros para inventar Deus em suas mentes. Paulo não só se conforma, como ele vai às ruas e ele discute com esse povo. Ele dialoga com aquele povo. Olha para o versículo 21 e você verá Paulo discutindo, anunciando o Evangelho, corrigindo o conceito desse povo sobre Deus, de tal forma que diz o texto que as pessoas não sabiam falar de outra coisa senão a mensagem que Paulo havia trazido naqueles dias. Então, que depois de causar um rebuliço com a mensagem do Evangelho, que Paulo é levado para o Areópago. O Areópago era um centro de líderes que conduziam na cidade tudo que se relacionava à religião e educação. O Areópago era um lugar de grandes pensadores, era um lugar de pessoas que tinham influência política. E Paulo é chamado a prestar contas sobre esse ensino a esse Areópago. Paulo é um homem que tem o que dizer. Se você olhar para o versículo 22, você vê que naquela reunião do Areópago, Paulo se levanta. E essa expressão no original, levantar-se, é a expressão de alguém que tem o que falar. Ele não é um papagaio, como no versículo anterior as pessoas disseram, um tagarela. Ele sabe do que está falando. E então,
no versículo 23, nós temos Paulo diante desse areópago, dessa liderança, dizendo: pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto, e encontrei inclusive um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Paulo, quando vai explicar quem é Deus para esse povo, ele inclusive é sábio. Ele percebe que aquela cidade é tão idólatra, mas tão idólatra, que eles, pensando que poderiam se esquecer de algum Deus, que vai que existe um Deus que nós nos esquecemos, eles constroem altares com o seguinte escrito: ao Deus desconhecido, que vai que a gente esqueceu de algum Deus. E Paulo, olhando para tamanho misticismo, pega desses altares, olha para um desses altares e diz: está vendo esse Deus desconhecido? Esse Deus que vocês ainda não conhecem? Eu quero apresentá-lo para vocês. Existe um Deus que vocês não conhecem, e eu quero apresentá-los para vocês. Um Deus que vai além da mente humana de vocês, um Deus que vai além da filosofia dos livros. E é interessante, no versículo 23, quando o texto diz: eu lhes anuncio, essa expressão eu lhes anuncio não é de alguém que anuncia algo que vem de dentro dele mesmo. Paulo não vai compartilhar com essas pessoas o que ele conhece de Deus dentro das suas experiências. Essa palavra eu lhes anuncio é de alguém que foi inserido, foi-lhe revelado por algo externo. Quem é esse Deus? O que isso nos ensina? Que Paulo não ensina quem Deus é a partir da sua mente. Paulo ensina quem Deus é a partir da revelação do próprio Deus para ele. Paulo então olha para aqueles homens e diz: esse Deus, eu lhes anuncio. Quem é Deus? De que Deus nós estamos falando? Paulo, diga-nos, de que Deus nós estamos falando? Leia comigo o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O que Paulo está dizendo, em primeiro lugar, é que Deus é criador do mundo e tudo que nele há. Essa expressão mundo é a palavra grega usada chamada cosmos. O cosmos, e Paulo começa enfrentando os gregos, porque o cosmos era um conceito muito conhecido pelos gregos. O cosmos para os gregos era o entender desse universo organizado, inteligente, feito, parece que milimetricamente calculado. E Paulo está dizendo: esse universo que vocês reconhecem ser organizado, ser inteligentemente estruturado, ele foi criado por Deus. Deus é o autor desse cosmos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: que assim como uma cadeira pressupõe a existência de um carpinteiro, assim como uma obra de arte pressupõe a existência de um artista, assim como um relógio pressupõe a inteligência de um inventor, como a inteligência pressupõe alguém por detrás com um propósito, Paulo está falando: você sabe quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Ele não é um Deus que cabe na nossa mente. Ele não é um Deus que nós arquitetamos. Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o Deus que nós nos curvamos e dizemos: Senhor, ao Senhor toda a glória. Em segundo lugar, Paulo diz que Deus, Ele é o Senhor. Continue acompanhando comigo a leitura do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra. É o Senhor, e a expressão aqui é Kyrios. Essa é a expressão mais sublime para Deus. Kyrios significa que Ele é acima de todo governo. Kyrios significa que Ele é acima de toda autoridade. Kyrios significa que Ele é aquele que está no lugar mais alto. Não existe lugar mais alto. Pensa no lugar mais alto. Ali é onde está o trono de Deus. Ele é Kyrios. Ele não é só Criador, mas Ele é todo poderoso. Ninguém detém em sua mão. Ele tem poder para curar quando quer. Ele tem poder para operar milagre quando quer. Ele tem poder para dizer não quando quer. Ele tem poder para te sustentar no sofrimento quando quer. Ele não é o Deus em que nós dizemos: está amarrado, determinado, repreendido, eu declaro.
continua olhando para esses homens, para esses gregos, e diz: Ele é Criador de todas as coisas, Ele é Senhor. Agora leia comigo o versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que Paulo está dizendo é: esse Deus que é Criador dos céus e da terra, esse Deus que é Senhor, Ele não é um lugar. Ele não é um lugar onde você vai aos domingos ou às quartas-feiras numa reunião para se encontrar com Ele. Ele está em todos os lugares, Ele pode ser achado em todo o tempo. Ele não é um Deus que se prende a um dia de Santa Ceia, que você vai na igreja buscar a bênção dele, porque se eu não tomar Santa Ceia, eu não vou ter a bênção do Senhor, porque se eu não for na igreja, se o pastor não der a bênção final no culto, eu não vou ter uma semana abençoada. Não, Deus não se prende a um templo, Deus não se prende a uma pessoa, Deus não se prende a um pastor, Deus não se prende a uma estátua. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor. Ele não é alguém que se prende a um lugar. Amém. Ele está no seu trabalho quando você está na frente do computador e ninguém está vendo. Ele está no seu banheiro quando ninguém está vendo. Ele está com você, casal de namorado, dentro do carro quando ninguém está vendo. Esse Deus não é um lugar. Não é um lugar. Paulo continua dizendo sobre esse Deus. Olha comigo no versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens. Depois de dizer que Deus é Criador de todas as coisas, depois de dizer que Deus é Senhor, depois de dizer que Deus não é um lugar, ele diz: Deus é autoexistente. Sabe o que quer dizer que Deus é autoexistente? Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ah, Senhor, hoje eu não vou no culto, porque o Senhor não me deu uma semana abençoada. O problema é seu. Deus continua sendo glorioso, Deus continua sendo grande, Deus continua sendo bom, e os caminhos dele são melhores. Ele não precisa do seu ministério, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do seu serviço, Ele não precisa da sua contribuição. Ele é autoexistente, Ele tudo pode, Ele tudo faz, Ele é insubstituível. Nós somos substituíveis. Pastor Renato é substituível, Pastor Aguinaldo é substituível, Pastor Alex é substituível. Deus é insubstituível. Aleluia. Ele é autoexistente. Paulo continua dizendo, versículo 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. Deus é Criador de todas as coisas, é o que Paulo está dizendo em 1 Filipenses. Deus é Senhor, Ele não habita em lugares, Ele não é um lugar. Esse Deus é autoexistente, Ele é o autor da vida. Presta sua atenção nisso. Você já parou para analisar o seu DNA humano? Nós temos aproximadamente 2.000 genes por cromossomo no DNA humano. Em cada núcleo de célula nós temos 1,8 metros de DNA enroladinho dentro dele. Sendo que cada núcleo de célula mede aproximadamente 6 micromilímetros. Isso é o mesmo que colocar 48 quilômetros de linha de pesca numa casquinha de amendoim. E não de qualquer jeito. Completamente organizado, devidamente organizado. Um volume de informação dentro de cada célula que equivale a 300 livros com 500 páginas cada um. Esse Deus é o autor da vida. Foi Ele quem nos criou. O nosso DNA, quem somos, revela a glória desse Deus a quem Paulo está falando. Se der um microfone, assusta. Pode deixar. Versículo 26. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Sabe o que Paulo está dizendo agora? Deus é soberano. Deus é soberano.
Nada foge do seu controle. Deus ser soberano não significa que tudo que acontece é vontade dele. Entenda bem isso. Porque a Bíblia sempre diz que o mal vem do homem. A Bíblia sempre diz que o bem vem de Deus. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando José está diante dos seus irmãos e diante do mal, José olha para os seus irmãos e diz o seguinte: vocês intentaram o mal contra mim, o mal vem de vocês, porém Deus intentou o bem. Quando a Bíblia diz que Deus é soberano, a Bíblia diz que Deus pode todas as coisas. Isaías capítulo 43, versículo 13: desde os tempos antigos eu sou Deus, não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem impedirá? É o que diz, se não me engano, Salmo 115, versículo 1, 2 e 3. Quando nos perguntam, eles dizem: não é nós, Senhor, não é nós, mas ao Senhor toda a glória. Quando nos perguntam quem é o nosso Deus, nós dizemos: o nosso Deus é aquele quem tudo pode. Paulo está dizendo: Deus é soberano. Quando Jó, passando por um tempo muito difícil, tempo em que talvez nenhum de nós aqui tenha vivido algo parecido, quando Jó vive algo muito difícil, e ele escuta conselhos insensatos dos seus amigos, ele desabafa com Deus, e Deus, quando responde com a sua soberania. Deus chama Jó e diz o seguinte: Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Jó, quem represou o mar quando lhe portas? Jó, como se vai ao lugar onde mora a luz? Quem criou a crina do cavalo? Quem fez os animais? Quem estabeleceu os limites e dimensões desse universo? A resposta é: sou eu, Jó. Eu sei o que tenho para você. Eu cuido de você. Eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. A Bíblia diz que Jó, então, no capítulo 42, olha para Deus e diz: Senhor, diante de tanta glória, põe a mão na minha boca. O que ele está dizendo é: cala a boca diante da tua grandeza. Porque se antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. O que Paulo está dizendo é: esse Deus é criador de todas as coisas, Ele é o criador dos céus e da terra. O que Paulo está dizendo é: esse Deus é Senhor, Ele não é um lugar, Ele é autoexistente, Ele é o autor da vida, Ele é soberano. E agora é muito legal, porque Paulo, até agora, só destacou atributos superiores de Deus, esses atributos que revelam a sua grandeza. Mas agora, Paulo revelará a nós esse Deus que é grande, mas esse Deus que também é relacional. Olha só o que Paulo vai dizer no versículo 27 do capítulo 17 de Atos. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. O que Paulo está falando é: esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus Senhor, esse Deus soberano, esse Deus autoexistente, esse Deus que não está no lugar, Ele tem desejos, Ele tem vontades, Ele tem um jeito de pensar, Ele tem um caminho que o agrada, Ele quer se revelar. O que Paulo está falando é que esse Deus nos conhece. O que Paulo está falando é que Ele não é só um cara lá de cima. Ele é o Deus que é transcendente, mas Ele é o Deus que emana na nossa realidade e nos chama para um relacionamento com Ele. Paulo está dizendo: gregos, prestem atenção, esse Deus grandioso é um Deus que chama você pelo nome. É o Deus do Salmo 139, que nos sonda, nos conhece, sabe quando nos levantamos, quando trabalhamos, de longe conhece os nossos pensamentos. É um Deus que sabe como você está nessa noite. É um Deus que conhece o seu coração, sabe da sua aflição, sabe da sua angústia, sabe quais são as inquietações do seu coração nessa noite. Esse Deus é pessoal. Quem é esse Deus? É o Deus que se subiu aos céus, lá Ele está. Se faço minha cama na sepultura, Ele também está. Se eu tomo pela manhã as asas da alvorada, eu peço de lugar do mar, mesmo a Deus sua mão me agrada. Ele é um Deus pessoal. Paulo continua, versículo 28, venha comigo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos.
Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. O que Paulo está fazendo aqui é citando duas passagens de filósofos incrédulos da época daqueles gregos. E Paulo está dizendo, olha, inclusive há citações dos seus filósofos que dizem muito sobre quem esse Deus é. E eu estou afirmando, ele é tudo isso mesmo. O que Paulo está dizendo é que esse Deus é a razão da nossa existência. Não existe vida, não existe ações que possamos fazer, não existe a nossa existência. Deus está para nós, assim como a água está para o peixe. O peixe sem água ele não enxerga, o peixe sem água ele não respira, o peixe sem água ele não vive, o peixe sem água ele não existe. Nós sem Deus não existimos, só existimos porque Ele nos criou, porque Ele dá sentido à nossa existência, o que Paulo está dizendo. Olha aqui no versículo 29, Paulo continua e diz: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte da imaginação do homem. Sabe o que Paulo está falando para os gregos? Deus não é fruto da sua mente. Não é você quem diz quem Deus é. Não são as suas experiências que dizem quem Ele é. Ele se revela. Ele se revela na sua palavra. Ele não é uma estátua que você beija e vira para o jogo de futebol, o seu time ganhar. Uma vez eu assisti um jogo de futebol com um homem que fez isso. O jogo de futebol, gente, foi para os pênaltis. E enquanto o pessoal se programava lá para os pênaltis, esse homem pegou um santinho e falou: agora vai. Virou o santinho para a televisão, começou os pênaltis, e a cada pênalti batida ele beijava aquele santo, Gente, o time dele ganhou. Mas isso não tem nada a ver com o santo. Isso é ridículo. É ridículo. Podia colocar esse santo no jogo do Palmeiras. Eu sou palmeirense, não vai de jeito nenhum. Mas tudo bem. Mas o que Paulo está dizendo é: esse Deus não é fruto da nossa mente. O que você pensa sobre o homossexualismo? O que você pensa sobre ideologia de gênero? Essa distinção entre sexualidade como algo determinado pelo nosso órgão genital e essa questão de gênero, que sou eu e a cultura em que eu vivo determina quem eu sou. O que você pensa sobre isso? Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Não é o que você determina, não é o que a filosofia humana diz, mas é o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos conhecer esse Deus a partir de quem Ele é para anunciá-lo lá fora. Olha comigo o versículo 30, do capítulo 17. Paulo continua e diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Deus é o Deus que é Senhor. Ele não é um lugar, Ele é autoexistente, Ele é autor da vida, Ele é soberano, Ele é pessoal, Ele é a razão da nossa existência, Ele não é fruto da nossa mente, Ele tem uma mensagem. Deus tem uma mensagem. Se hoje você abrisse o jornal e visse uma manchete escrita por Deus, a mensagem de Deus seria arrependimento. Paulo está olhando para aqueles gregos e está dizendo: vocês são maus, vocês são vaidosos, vocês são arrogantes, vocês só olham para os seus próprios umbigos, vocês dizem: eu nunca matei, eu nunca roubei. E eu digo para vocês, só de vocês olharem com uma conduta ou com uma intenção pecaminosa para a mulher do próximo, vocês já adulteraram. Só de vocês desejarem o mal do seu irmão, vocês já são assassinos. Vocês precisam de arrependimento, mudança de mente, mudança de vida. Esse é um Deus que te chama para um novo nascimento. Esse é um Deus que te chama ao reconhecimento de que você nada tem, de que você nada é, de que a tua cultura familiar ela não é a salvação da sua vida e de que Ele tem uma mensagem de salvação para você, que existe mudança de vida. Paulo olha para os gregos e diz no versículo 31 que esse Deus é um justo juiz. Olha o versículo 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que o designou,
Sabe o que ele está dizendo? Deus se ira. Deus é justo. Deus trata com severidade o pecado. Ele não é esse Deus que você o vê com esse rosto rosadinho, bonitinho, que dá tudo que você quer, que tudo é misericórdia, que tudo é amor, que eu posso fazer o que for. Ele é um Deus que tem desejo, tem vontade, a sua vontade é santa e justa, e nós precisamos andar na linha dele. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que o homem está destinado a morrer só uma vez e então enfrentar juízo. Por fim, ainda no versículo 31, Paulo diz que esse Deus, ele é redentor. Leia comigo o versículo 31, a segunda parte. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse versículo 31 é um versículo muito profundo, porque ele nos traz esses dois aspectos da grandeza de Deus. Um Deus que é ira e justiça, mas um Deus que é misericórdia, graça, amor e redentor. O que Paulo está dizendo é que esse Deus pessoal, grandioso, ele é um Deus que nos reconcilia consigo mesmo. Ele é um Deus que em Jesus, e ele aqui está fazendo uma referência a Jesus, ele traz salvação para a humanidade. Imagina comigo que o pai, ele há anos não conversa com o filho. Ele, por algum motivo que nós não sabemos o qual, eles não conversam, eles têm uma briga muito séria entre eles. E eles passam a vida inteira em rebeldia um com o outro. Mas então, a mãe passa mal, a mãe vai para o hospital, a mãe está acamada e a mãe está pronta para a morte. E como último pedido, a mãe chama no mesmo quarto pai e filho, pede a mão do pai, pede a mão do filho e diz: eu tenho um último pedido para vocês, é que vocês se reconciliem, e coloca a mão do pai com a mão do filho. Quando a Bíblia diz que Deus é redentor, ela está dizendo que em Jesus, Deus pegou a nossa mão de rebeldia, miséria, pobreza, e a mão desse Deus que é grandioso, justo e bom, e em Jesus, que foi sacrificado pelos nossos pecados, em Jesus que foi entregue em nosso favor, em Jesus que se tornou oferta pela ira de Deus, Deus nos une consigo mesmo e nos traz de volta um relacionamento com Ele. Amém. O que Paulo está dizendo é: vocês precisam conhecer esse Deus. Esse Deus não é fruto da mente de vocês, esse Deus não é fruto da sabedoria humana de vocês. Esse Deus se revela, esse Deus é criador de todas as coisas, esse Deus é Senhor, esse Deus ele é autoexistente, ele não habita num lugar, esse Deus ele é soberano, esse Deus ele é justo juiz, esse Deus tem uma mensagem, ele não é fruto da minha mente, ele é a razão da nossa existência, ele quer redimir você. Meus irmãos, nós como igreja Madeira precisamos conhecer a Deus. Porque quando conhecemos a Deus, nós não somos mais como antes. Conhecer a Deus é como ser atropelado por um caminhão. É impossível continuar da mesma forma. Eu gosto muito de uma frase do Adam Tozer, que ele diz: o que você conhece sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Mais importante para nós é conhecer esse Deus. Conhecer esse Deus, nós passaremos a eternidade conhecendo esse Deus. O problema é que a igreja hoje conhece mais sobre o Palmeiras, o Corinthians, o Neymar, o Tite, sobre Deus. Eu encerro com a historinha de um menino que chegou no seu pai e disse o seguinte: pai, qual o tamanho de Deus? Disse que o pai, olhando para o filho, falou: filho, está vendo aquele avião lá em cima? Estou vendo, pai, estou vendo. Deus é do tamanho daquele avião. Ah, legal, obrigado pela informação. Filho, vem cá, senta aqui.
que o pai coloca o filho no carro e leva para um aeroporto. E dentro do aeroporto eles têm acesso aos lugares ou ao lugar onde ficam os aviões. E ele chega diante de um Boeing daqueles enormes e diz: filho, qual é o tamanho desse avião? Pai, esse avião é grande demais. Pai, posso andar nele? Pai, posso tocá-lo? Filho, você me perguntou qual é o tamanho de Deus. E eu digo para você: Deus é muito grande. Um avião não tem como comparar. Mas filho, o que eu quero mostrar para você é que o tamanho de Deus sempre será proporcional à distância que você estiver dele. Meus irmãos, o segredo de uma vida de santidade, o segredo de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós citamos aqui pela manhã, dessa vida que entrega como sacrifício vivo, santo, que não se amolda aos padrões desse mundo, mas transforma pela revelação da sua mente, é Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36. Paulo está impactado dentro do aeroporto, olhando e contemplando a glória de Deus por causa do Evangelho. Ele expôs o Evangelho em Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11. No final de Romanos capítulo 11 ele diz: ó, com profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se entreguem como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se transformem, ou não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, o que nos falta nessa noite é o conhecimento da glória de Deus, daquilo que Ele se permite conhecer. É um impacto com a glória de Deus. É estar de joelhos no aeroporto e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, que minha vida cante a Ti. Senhor, eu venho a minha vida oferecer como um sacrifício ao Senhor, porque impactado estou pela Tua grandeza. Não saia daqui nessa noite buscando uma série de regras para buscar a Deus. Não saia daqui hoje buscando um estilo de vida XY para se aproximar de Deus. Saia daqui hoje de joelhos, impactado pela grandeza desse Deus, pela sua soberania e pelo seu amor infinito demonstrado em Jesus. Amém. Que Deus o sustente na sua caminhada enquanto igreja. Que ao voltar para o seu lar hoje, você volte impactado pela glória de Deus. Amém. E que de joelhos nossa igreja do fruto digno da votação a qual nós chamamos. Quero orar com você mais uma vez. Baixe a cabeça e feche seus olhos. Deus, nós exaltamos o Senhor nessa noite. Que a Tua glória enche nossa mente e coração. Deus, o Teu nome é santo, o Senhor é grande, o Senhor é soberano. A gente nem consegue entender como a gente consegue falar com o Senhor. Mas obrigado porque temos livre acesso a Ti, contigo em Cristo. Senhor, nessa noite nós pedimos que o Senhor nos leve para o aeroporto celestial. E que, comovidos pela Tua glória e grandeza demonstradas em Seu ápice na pessoa de Jesus, nós coloquemos os nossos joelhos no chão e ao nos levantar, sejamos um anúncio vivo do Teu reino. Deus, nós pedimos pela Tua igreja que se reúne e se expressa socialmente em tantas localidades. Deus, cuida desses irmãos, cuida, Deus, dessas ovelhas, desses pastores, cuida de nós, cuida de mim, Deus, para que vivamos no temor do Senhor para vencer essa glória. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.